Fundação Filho da Bahia cobrindo mais um evento aqui em comemoração ao Dia Municipal da Capoeira em Lauro de Freitas. É a grande roda de capoeira, é a grande caminhada, que é a concentração. Nesse instante estamos saindo com esse grande arrastão. Vamos nessa, Tochó, nosso cameraman. Bahia tem a honra de estar aqui com a presidente da Rede de Capoeira Filho da Bahia, Tainá, com esse trabalho maravilhoso junto com o mestre Sérgio sendo realizado aqui hoje. Tai, o que é que você tem a dizer dessa comemoração do Dia Municipal da Capoeira em Lauro de Freitas? Sérgio, estamos no mês de setembro, um mês muito importante para todos os capoeiristas do município de Lauro de Freitas. Temos a honra em comemorar esse dia em 22 de setembro e a Rede de Capoeira Filho da Bahia, com toda a sua diretoria, o Conselho de Mestres, todos os participantes e membros da rede, estamos aqui dando início, a mais uma caminhada realizada pela Rede de Capoeira Filho da Bahia em comemoração dia 22 de setembro, Dia da Capoeira em Lauro de Freitas. Mestre Sérgio, que é o fundador da rede, idealizador desse todo o projeto, e toda a sua equipe está aqui à disposição para todos os capoeiristas e acolhendo não só os capoeiristas, mas sim a comunidade, não só da Itinga e também da cidade de Lauro de Freitas. É com muito prazer que eu convido a todos vocês a vir acompanhar, a se inscrever no nosso canal do YouTube, a nos acompanhar na rede social, no Instagram, que é o Rede de Capoeira Filhos da Bahia oficial, e conhecer nosso trabalho mais de perto. E hoje, como é que se sente comandando essa rede de mestres, contra mestres professores? É uma grande satisfação, Sérgio. Estamos aqui com mais de 1000 membros dentro do grupo da Rede de Capoeira Filhos da Bahia, que não é só em Lauro de Freitas, mas em todo o estado da Bahia e outros estados também aqui do Brasil. É muito trabalho e também muita dedicação para chegarmos ao nosso objetivo, que é a socioeducação juntamente com a capoeira. É isso aí, falamos com Tainá, presidente da Rede de Capoeira Filhos da Bahia. Valeu, Tai! A gente tem a honra aqui de estar hoje com o nosso mestre de bateria, Luíde, com esse trabalho maravilhoso que é realizado lá no Jardim Talismã, na rua Volta de Oliveira. Luíde, sempre participando, parceiro e amigo da capoeira. O que você tem a dizer, Luíde, desse evento, dessa grande caminhada que você sempre está participando e colaborando? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar participando dessa caminhada, que realmente todo ano é uma maravilha. E não esquecendo de dizer que tanto a percussão como a caminhada da capoeira é muito importante para o jovem, principalmente no nosso bairro, e advertências, porque a periculosidade está aí, todo mundo está vendo, e esse é o melhor caminho para que hoje os jovens venham se encontrar e ser formados para o convívio social, porque não há melhor coisa nos nossos bairros a não ser os projetos sociais, como a capoeira e a percussão e outros mais. É isso aí, Luiz. Através do seu trabalho, hoje você tem aluno aonde já realizando esse trabalho aí por aí fora? Hoje eu tenho alunos que hoje, graças a Deus, participam da Timbalada, Eu falo com muito orgulho. Eu tenho alunos que hoje participam também da banda Afropop Alcambi. Tenho alunos também que hoje estão viajando aí, fazendo seus freelances aí afora. Tenho alunos que hoje participam da própria banda Olodum, que é um projeto também que eu admiro, E por aí afora, muitos alunos, viu? É isso aí, falamos com um mestre aqui de bateria, Luíde, da banda Aticum. Esse aí, galera, esse trabalho aqui é do mestre Sérgio, veja, tudo começou nessa rua que tem o dono direito, toda a dedicação desse mestre de capoeira que tem história. A Rede de Capoeira Filho da Bahia, e tem aqui a honra aqui de nosso grande mestre Sérgio, também temos o mestre Geraldo aqui. Mestre Sérgio, esse trabalho, essa providência, essa luta diária, que você vem tendo para esse trabalho ser realizado. O que você tem a dizer, mestre Sérgio? É muita emoção. Na verdade, Sérgio, eu só tenho que agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui hoje, prestigiando a cidade de Lauro de Freitas, a Semana da Capoeira, onde eu posso aqui bater um abraço ao vice-governador da Bahia, a nossa prefeita, Ana Galástico, que nunca negou a gente. E parabéns para todos os colaboradores, pai, mãe de alunos, mestre, mestre, a nossa comunidade de forma geral, todos, e parabéns, Sérgio, parabéns. Receber aqui o mestre Geraldo, parceiro, colega, irmão, braço direito de mestre Sérgio, há anos vem trabalhando junto com ele, e esse evento maravilhoso tem o seu dedo, tem a sua competência também. Com certeza, Sérgio. Já faz 42 anos, eu nessa luta aí junto com o mestre Sérgio,
E aí tá aí o fruto do nosso trabalho aí, certo? Que a gente vem aí lutando aí, tirando os jovens da rua, a gente fazendo esse trabalho social aí, entendeu? E hoje já é o 34º, né, caminhada, evento que a gente está fazendo, realizando aqui em 2021. Apesar de que com toda a dificuldade que nós temos, através da pandemia, mas nós estamos aí firme e forte. É isso aí, galera, esse trabalho começou aqui nessa rua, é o trabalho de Mestre Sérgio junto com sua equipe. Mestre Sérgio há muitos anos aqui realizando esse trabalho e cada vez mais vai se fortalecendo. E hoje, nada mais do que homenagem, prestigiar a Rua da Capoeira. Essa academia já foi tomada através da Câmara de Vereadores do município de Lauro de Freitas. Mestre Sérgio junto com sua equipe fazendo um trabalho maravilhoso. É 34º batizado da Rede Capoeira Filhos da Bahia. E essa caminhada maravilhosa comemorando o Dia Municipal da Capoeira em Lauro de Freitas. Só temos a comemorar, só vitória. Mestre Sérgio e sua equipe e aquele axé, Mestre Sérgio. A Rede de Capoeira Filhos da Bahia. Estamos aqui também com o aluno Panda. Panda é aluno de Mestre Sérgio e também está participando deste grande evento. Panda, o que você está achando desse evento aqui hoje? Muito bom, tava ali jogando um pouquinho com meu primo, boneco, suei, e aí agora eu tô vendo as rodas e agora vai ter a nossa bendita caminhada. Muito bom, nota 1000. E amanhã, Panda, nesse grande batizado, que cordel você vai pegar? Eu vou pegar crua, verde e azul. Essa aí, Panda, também faz parte do jornalzinho da Rede de Comunicação Filhos da Bahia. Valeu, Panda! Muito obrigado, e é isso, Serginho. Está aqui também com o mestre Ping Pong. Mestre Ping Pong, irmão do mestre Sérgio, né, tio da presidenta da Rede Tainá. O que você está achando desse trabalho que está sendo realizado aqui hoje, Ping Pong? Rapaz, esse trabalho está de parabéns. Muitos anos de vida, saúde e paz que a gente vem lutando com essa caminhada e todo ano dá certo, e não é esse ano que não vai dar certo. E eu estou aqui para apoiar, entendeu? Filho da Bahia é em conjunto, é todos, não só mestre Sérgio, não só Tainá, como todos, de aluno a mestre, certo? De contribuinte, de contribuidor, certo? Todos, estamos na presença aí, e só agradecer, entendeu? Isso aí, falando com o mestre Ping Pong. Axé Bahia. Estamos aqui com as alunas do mestre Sérgio. E Raíssa vai falar para suas amigas aqui agora. Raíssa, o que você está achando deste evento que está sendo realizado aqui hoje? Muito importante, não só para mim, para todos, inclusive para o mestre Sérgio, para os outros mestres. E o que você tem a dizer nessa comemoração para o nosso amigo Edgar? Eu acho muito especial, né? Porque Edgar é um grande amigo nosso e não podemos deixar passar isso. É isso aí, falamos com Raíssa, aluna do mestre Sérgio. Valeu, galera! E a terra tremer, e o chão balançar. O que você tem a dizer desse evento que está sendo realizado aqui hoje? Rapaz, hoje foi maravilhoso, tudo lindo, valeu a pena. Para quem eu que não estou conseguindo andar, andei suficiente, foi muito bom, tá maravilhoso, maravilhoso, muito bom. E esse trabalho lá que Cheio de Pulga vem fazendo, vamos incentivar Cheio de Pulga, né? Para não parar, cada vez mais fortalecer ele. Tudo que eu puder fazer para Cheio de Pulga não parar, eu vou fazer de tudo. Eu e os alunos todos dele. Que a gente grita que a gente não é um grupo, a gente somos uma família. Então família é unida, a família é guerreiro. Então a gente mesmo, estamos juntos, até aquilo mesmo. É isso aí, falamos com a aluna do Contramestre Cheio de Pulga, seu braço direito aqui. Do grupo Isso Capoeira lá da cidade de Camaçari vem prestigiar. O que você está achando desse evento aqui, Yasmin? Maravilha! Todos os anos é assim, maravilhoso! Esposa do mestre Sérgio, mãe da presidenta da Rede Tainá, Luzia sempre acompanhando, colaborando nesse trabalho social junto com sua equipe. Luzia, o que você tem a dizer de sua filha, o orgulho que ela está te dando, realizando este grande evento junto com o pai dela? Sempre, minha filha sempre foi meu orgulho, sempre, desde o dia que ela nasceu, que eu disse, minha filha vai ser uma vencedora. É sim, minha filha é uma batalhadora, guerreira, mãe, cuida do filho, cuida dela, cuida da casa, cuida
cuida do marido dela. E minha filha é uma guerreira. Também tenho o prazer e a honra de receber aqui na nossa cidade o nosso amigo Cirilo lá de Cipó. Cirilo, essa viagem longa para chegar até aqui para comemorar junto com o grupo, né, da rede de capoeira Filhos da Bahia. O que você tem a dizer? A capoeira como cultura é merecedora de qualquer viagem, dependendo da distância, para quem tem amor pela cultura. E sendo Filhos da Bahia, meu grão-mestre Sérgio, a família, a gente tem que estar junto para apoiar essa festa bonita e maravilhosa que ele vem fazendo aqui durante os anos aqui em Lauro de Freitas. É isso aí, falando com esse Cirilo da cidade de Cipó. Mais uma vez a caminhada, em tempo de pandemia, a gente sabe que as coisas são difíceis, mas mesmo assim, a cultura da Bahia está viva, e trabalho já existe essa caminhada maravilhosa, né? Todo mundo presente no vídeo, tudo lindo e maravilhoso. Primeira vez também que eu trago a minha esposa aqui, Carla, participando, me gostando, me chamando de Carminha. É isso aí, falamos completamente de rico. É isso aí, Paulo. Você é sempre presente aqui nesses eventos da Rede Capoeira Filhos da Bahia. Você também faz parte do grupo, né? E esse trabalho que você realiza lá em Salvador? Positivo. Esse trabalho que eu realizo em Salvador é lá no Vale dos Rios, certo? Das 19 às 21 horas, no final de linha do Vale dos Rios. Venha conferir. É isso aí. Falamos com o mestre Paulo Bombinha. Coveiro, é cria da casa, mestre Coveiro, esse evento para você, como está sendo realizado, como você está vendo esse evento aqui através dessa organização? Salve, salve, boa tarde a todos. Gente, é de arrepiar, né? Esse grande evento aí, comemoração ao Dia Municipal de Capoeira de Freitas, e o Filhos da Bahia é um grupo que vem aí trazendo paz, resgatando as crianças das comunidades, da modalidade, né? E isso aqui é uma coisa assim que só Deus vai nos explicar, né? O que o mestre vem se dedicando para com a gente, né? E com a nossa comunidade. Obrigado, mestre Sérgio, Filhos da Bahia. É isso aí, falando com o mestre Coveiro. Camaçari, do grupo Fatubi, também estamos aqui com o contramestre Lúcio Lampião. Eu quero falar um pouquinho também desse evento que está sendo realizado aqui, parceiro e amigo do grupo. Boa tarde, salve, salve. Lauro de Freitas sempre sai na frente do que diz respeito à representação cultural. E além do mais, sendo o mestre Sérgio como patrono, uma das pessoas responsáveis por tratar a capoeira de Lauro de Freitas. Lauro de Freitas sai na frente, cresce cada vez mais. E eu só tenho a agradecer ao meu mestre Sérgio Filhos da Bahia, a prefeita Moema, por ter ajudado a nos realizar esse evento fantástico. Muito obrigado. Valeu, falamos com o contramestre Luciano, da cidade de Camaçari. Estrela, o que, é que você está achando deste evento? Você vem, né, junto com esse grupo, representando aí o Maculelê para essa galera aí. Primeiramente, boa tarde a todos. Para mim, esse evento está sendo maravilhoso. Essa caminhada também, para mim, é um evento que é importante para a gente, não só para mim e para as meninas, mas eu falo em nome de todos os alunos que aqui estão presentes.
Estamos aqui com a Taíde, né? Pai de 2 alunos lá da capoeira lá em Mestre Sérgio. Tá, e o que você tem a dizer do trabalho de Mestre Sérgio aqui na Itinga? Rapaz, é maravilhoso, velho. É muitas crianças que tá chegando com mensagem aí. É bom demais, é bom demais. Meu filho tá crescendo, tá aprendendo, tá jogando capoeira agora, tá parecendo até menino grande já. Então, E hoje, através da capoeira, sua filha hoje participa lá do projeto do jornalzinho. Você tem orgulho disso? Nossa, demais, velho, demais, tudo de bom. Eu só tenho a dizer, só coisa boa. Gratidão. Gratidão e eu, demais, velho. Sem palavras. Valeu, falamos com a Taíde. Valeu. Mestre Henrique vai prestigiar, homenagear, né, o Dia da Capoeira na cidade de Lauro de Freitas. O que você tem a dizer, mestre, desse grande evento aqui hoje? Boa tarde, em primeiro lugar, salve Capoeira, mais uma vez aqui prestigiando, junto com a família Filhos da Bahia, Grão-Mestre Sérgio, chegar aqui representar da melhor forma possível, trazer nosso axé na paz. É isso aí, falando com o mestre Henrique. Tamo junto e misturado. Uma mãe de aluno, Daiane hoje também fazendo parte desse grande evento. Daiane, o que você está achando, né? Continuando junto com seu filho participar desse grande evento? Tá muito legal. Capoeira é disciplina, é esporte. Isso meu filho desenvolveu muito bem. Mestre Sérgio está fazendo muito bem essa campanha aí. Salve Capoeira! Isso aí, falando com Daiane, a mãe de Guilherme, salve! Isso aí, é salve Capoeira também! Estamos aqui com o doutor Maurício também. Doutor Maurício sempre foi acompanhador da cultura de Lauro de Freitas, amigo, parceiro do Mestre Sérgio. O Mestre Sérgio sempre fala das palestras dele, que aprendeu muito com você, Maurício. E hoje você viu esse trabalho sendo realizado. O que você tem a dizer? Estou muito feliz pelo trabalho, né? E pelo crescimento cada dia do povo da Bahia. Mestre Sérgio é um instrumento público de Lauro de Freitas, uma pessoa que sempre se dedicou a servir. E vendo esse progresso aí do Filho da Bahia, realizando mais uma caminhada belíssima dessa, a gente só tem que agradecer e estar aqui para reverenciar. É isso aí, falamos com o doutor Maurício da cidade de Lauro de Freitas. Filho da Bahia no coração. É isso aí. Joilson, nessa grande caminhada aqui, sempre presente, aluno do Mestre Sérgio, colaborador, Mestre Bobolo, mais um evento sendo realizado. É isso aí, Serginho, é uma maravilha, essa tarde de sábado estar aqui novamente com o Mestre Sérgio, o Filho da Bahia, e com você também, com saúde, com vida, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, que é a capoeira. Salve a capoeira, um abraço para todos os capoeiristas, todo o grupo, fique com Deus, Jesus abençoe. Mestre Joilson também, uma palavrinha aqui, Mestre Joilson. É isso aí, é mais um processo avançado que a gente está conquistando hoje, e dizer a vocês que mantenham seus filhos lá na capoeira, que é coisa boa para a alma e o espírito. Oh,